Olá, faltam 1 minuto para as 7. 7 horas certinho a gente vai iniciar nossa live, a penúltima do ciclo de lives. Vamos ver quem que chega aí, vamos aguardar um pouquinho e aguardar principalmente a convidada. Isso, a Ana Letícia já está aí, isso, a solicitação dela. Olá, Olá, tudo jóia? Tudo tudo bem? ótimo, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos iniciar porque são 7 horas. Meu nome é Vamos. Ari, trabalho aqui no Instituto Federal, no campus Volta Redonda. Tenho trabalhado também com os meus alunos, com atividades lá no Instituto, com o Instituto Cultural Crespo Penedo, algumas pesquisas, alguns estudos. E aí tive a oportunidade, o ano passado e um pouco desse ano, né, a exposição ficou em cartaz de outubro a fevereiro, de organizar, junto com o Instituto, a exposição Crespo Penedo, STP do Brasil, no Museu Nacional de Belas Artes. Essa exposição, como eu disse, ficou em cartaz de outubro até fevereiro e teve uma programação em torno dela muito interessante. Inclusive a Letícia participou, a Ana Letícia participou Sim, por duas sim. oportunidades, com visitas, né? Eu também fiz visita com os meus alunos. Nós fizemos visitas mediadas, Uhum. encontros públicos diferentes, de professores, de pessoas interessadas ali na exposição. Também tivemos apresentação musical e a apresentação cênica. A apresentação cênica Uhum. no início e a apresentação musical no dia da mesa redonda, que foi muito interessante. Pessoas que colaboraram escrevendo textos para o catálogo da exposição, que é esse aqui. As pessoas que contribuíram aqui tiveram na mesa, além da mediação da Andréa Awad, a participação da Antonieta Penedo e do artista Amador Pérez. Foi uma mesa assim muito interessante, muito rica. E aí a gente teve a ideia de fazer uma extensão desse evento, da mesa redonda, para cá, para as lives, né? Aproveitando essa onda de lives agora de conversas, Uhum. estender um pouco a conversa, a reflexão, que primeiro foi publicada em texto, Uhum. apresentada nessa oportunidade lá na programação, em dezembro, na programação da exposição, e a gente teve essa ideia de estender para a gente ter a oportunidade de conversar com cada um que esteve lá. Ah, foi Então, ótima, essa ideia foi linda. e aí a gente tem falado, a gente já falou, a primeira, né, Letícia, nós tivemos a primeira live, a gente fez um ciclo, a primeira live foi com a sua mãe, Antonieta Uhum. Penedo, esposa de Crespo Penedo, hoje diretora, presidente do Instituto Cultural Crespo Penedo. Ela falou do Instituto, das atividades, e foi uma Uhum. oportunidade de abrir o ciclo de live com uma apresentação do próprio Crespo Penedo, né? Uhum. Por quem esteve com ele, viveu e intensamente todo o trabalho dele, a vida em si. Uhum. Nós tivemos depois o Ronaldo Awad, e o Ronaldo trouxe um olhar. O Ronaldo conheceu o Clécio Penedo quando o Clécio veio do Rio de Janeiro com a exposição do Astopia do Brasil. Então, Uhum. o Ronaldo fala desse momento de encontro com o Clécio, exatamente nesse momento da produção desse conjunto de séries, Uhum. fala sobre características do trabalho do Clécio, do próprio Clécio como artista. Uhum. Foi um lugar ali interessante sobre a obra dele, porque ele teve uma oportunidade, junto com a Letícia, eu acho que a gente pode falar isso hoje também, de fazer uma catalogação dos trabalhos. Então, deu uma Uhum. visão do trabalho de forma panorâmica, né? Uhum. Então, o Ronaldo contribuiu com isso. O André Couto, que é um historiador, o Ronaldo Uhum. é artista visual, pesquisador, o André Couto, professor de história, historiador, veio e falou sobre o Índia na história da arte brasileira, e Uhum. também o cenário dos anos 70, né? O ambiente dos anos 70, Uhum. se viu, olhou, representou, principalmente nessa primeira grande fase do Estupim do Brasil.
o Estúpido Brasil. O próprio texto do André diz isso, né? Uhum, O índio, nesse conjunto de série, como diz Valmir Ayala, somos nós, é o uhum, brasileiro. Mas não esqueçamos que é o índio também, né? Então, uhum, o André falou muito E o André trouxe uma coisa interessante, que é uma atualização, que seria o elogio ao trabalho do Clécio Penedo, uhum, mas uma triste atualização, porque esse uhum. cenário que provocou o trabalho do Clécio na década de 70 parece, em muitos casos, retornar em 2019, 2020. Mas aí foi Uhum, interessante que veio o Ivan Douro, que é um professor de uhum, geografia do Instituto Federal, e falou, aprofundou um pouco mais nesse cenário da década de 70 do índio, mas uhum. também trouxe uma coisa interessante que também aprofundou um pouco no que é o índio hoje em dia, e as suas, a sua resistência hoje em dia, Sim, né? é. Aham. Imigração, organização. E aí, no finalzinho, ele traz duas imagens, destaca duas imagens: vá civilizar sua mãe, tua mãe, exatamente a figura que está aqui no livro que o próprio Aham. Clécio publicou, que é da Índia, que se transforma numa garrafa de Coca-Cola, uma Índia amamentando. Põe ela Que mais no tem, meio, põe ela mais centralizadinha, só para as pessoas verem. Aham. vou pegar até É. mais perto para ver. Mais longe. É. Ele mostrou Aham. essa imagem e é interessante porque ele fez até uma leitura da imagem muito interessante, e é interessante porque essa imagem é uma imagem que a Letícia traz no texto dela, fazendo uma ligação com uma imagem, uma fotografia Uhum. muito 2019, né, do que estava Uhum. acontecendo em 2019. E eu acho que hoje, né, até para a gente poder conversar, iniciar, antes eu vou fazer uma apresentação sua, mas Uhum. até que conversar é legal porque você falou em 2019, você escreveu o Uhum. texto e trouxe a relação dessa imagem do Clécio com uma fotografia muito 2019. E muita coisa aconteceu até hoje, está acontecendo. Se Sim, abrir ali agora. agora, se olhar as Agora. notícias. Então, já está. Tem uma introdução. Eu só vou apresentar a Letícia, porque aí a gente pode ouvi-la, porque eu acho que tem muita coisa interessante que vem aí. Ana Letícia Penedo, Milen Penedo, filha de Clécio Penedo, artista visual e educadora. Ela é especialista em arte e educação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, de São Paulo, e educação em museus e centros culturais no Instituto Singularidade de São Paulo, e arte do brincante no Instituto Brincante de São Paulo. Ela atua como professora de arte do ensino fundamental, é, fez parte do setor educativo da 21ª e da 24ª Bienal de São Paulo. Também tem outra coisa interessante, você foi com a obra do Clécio Penedo numa Bienal, acho que é legal também, Uhum. a gente comentou lá na primeira live, e Sim, é. desenvolve pesquisa na área, tem uma ligação com a Bienal, pesquisa na área de educação sensível, e é responsável pelo educativo do Instituto Cultural Clécio Penedo desde 2012. Faz muita palestra, encontros, oficinas, Uhum. eventos, festivais, enfim, está aí atuando muito na área de arte e educação, e aí eu queria ouvi-la. Agora a gente quer ouvir. Uhum. Oba! Boa noite. Boa noite para todos, todas. É um prazer enorme estar aqui e eu estou bem nervosa porque é uma responsabilidade muito grande falar nesse assunto hoje, né? E, é, e meu pai, ele levava muito a sério esse tema, né? E aí eu resolvi, eu que tenho um trabalho ligado à poesia, à literatura, às artes visuais, então eu resolvi escrever um texto e eu vou fazer uma leitura desse texto. E depois Uhum. da leitura do texto, aí a gente vai abrir para conversa, porque como eu estava falando para o Ayrton, é, é impossível falar da obra Estupi do Brasil sem ver o que está acontecendo agora no Brasil. Então, vou começar a minha leitura e depois a gente vai bater um papo. Ok. Estúpido Brasil. Como tantos já falaram, a obra de Clécio Penedo torna-se cada vez mais atual, tanto por seu potencial poético,
quanto por seu poder de suscitar reflexões sobre as realidades. A arte vai além, dispara seus tiros certeiros de imaginação, prevê impossíveis futuros e convoca para a ação. A imagem em ação. Agosto de 2019. Cerca de 2.000 mulheres indígenas de 113 povos marcham pela primeira vez sobre Brasília. Apresentam suas armas, os maracás e os filhos pendurados no peito. Gritam: território, nosso corpo, nosso espírito. Fazem lembrar a imagem daquela mãe encarnada, criada pelo artista em 1979, que parecia já ter seus dias contados, apagada pela garrafa de Coca-Cola. Outras mães reaparecem com toda a potência de vida, explodem e invadem as ruas em mais de 1.000 cabeças. Os passos marcados por tantos quarupes, torpes estupros, tontos farrapos, se levantam e marcham sobre a capital. O que é isso? O que era isso? Uma linguagem profética que já anunciava o futuro? Ou um futuro que ninguém ousava imaginar ser possível? Um presente gestado nas inebriantes transas amazônicas, nas serras peladas dos belos montes, nos campos de soja e de gado? Um passado que todos apostavam estar bem resolvido, dissolvido? O presente insiste em anunciar um futuro pretérito, que poderia ter sido, mas não foi. Junho de 2020. A jornalista Eliane Brum recebe uma gravação das mães Yanomami, denunciando o desaparecimento de seus bebês, mortos pela Covid-19 na Casa de Saúde Indígena Casai, em Boa Vista, Roraima. Seus corpos foram enterrados no cemitério da cidade, sem o conhecimento e o consentimento das mães. Para um Yanomami, enterrar o corpo é o mesmo que seria para uma mãe branca deixar o corpo do seu bebê jogado e exposto em praça pública, como explicou a jornalista. Em julho, agora, 7 de julho, o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena anunciou o registro de 445 mortos e 12.048 infectados, vítimas da Covid-19. Consequência da política genocida do governo ao não proteger os povos da floresta na pandemia e pela ação deliberada de estimular a invasão de seus territórios por garimpeiros e grileiros. Não é somente número. Cada corpo indígena tem uma encantaria ancestral. A cada indígena que é morto, morre parte da nossa história coletiva. Assim falou Célia Chacriabá, primeira doutoranda indígena na Universidade Federal de Minas Gerais, uma liderança que convocou a primeira marcha de Brasília. Ao escrever sobre o trabalho de Clécio, no final da década de 1970, o crítico Valmir Ayala já disse que aqueles índios éramos nós mesmos. E hoje, tantos anos depois, embalados pelo apelo do consumo, assistimos o que pode vir a ser o nosso próprio desaparecimento. Não fosse o esforço constante dos xamãs em suspender o céu, ampliando nosso horizonte com suas danças, cantos e sonhos. É justamente neste tempo do presente que atualizamos a presença de Clécio Penedo, meu pai, e afirmamos a equação da rebelião. Somos eu mais um mais, criada por Hélio Alves da Silva, poeta e pescador do Médio Xingu, na Amazônia.
Eu sozinho não posso nada. Eu sozinho só conto como um. Mas se eu chamar mais um, já começamos a poder. E se eu chamar mais um, e mais um, e mais, aí nós podemos. Lema do manifesto Liberte o Futuro, movimento global de resgate do presente, lançado neste último domingo, 5 de julho, porque não queremos morrer abatidos como gado, seja no campo ou na cidade, queremos viver como floresta, de pé e lutar. A destruição da Amazônia, no presente, é o anúncio de nossa morte futura. E como tem nos alertado Ailton Krenak, o futuro é agora. Pode não haver amanhã. São Paulo, 20 de julho de 2020. Ok. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Letícia, fala, esse é um texto novo, né? Não é o texto, exatamente o texto do catálogo. Como eu tinha falado, o catálogo, ele tem uma coisa de 2019 e tem muita coisa acontecendo, e na sua leitura a gente vê muito disso que está acontecendo. Não só o que está acontecendo no sentido do que voltou, cenário do que o Clécio viu na década de 70, e revoltou ele, indignou ele, a palavra certa é essa, quando chega na mão dele um material de publicidade política, Sim. né? Da TFP, tradicional, pela família e propriedade. Isso, e aquilo ali deixa ele indignado, mas no seu texto também tem muito dos indígenas hoje falando, né? Você falou de uma liderança, você falou de outra pessoa Sim. que é um comunicador, você falou do Ailton Krenak, que tem falado muito, tem escrito muito, tem pessoas que hoje estão na universidade, são pessoas que hoje lideram grupos, estão em diferentes áreas do Brasil, né? Você vê o Ailton, área que não é a Amazônia, mas tem muitos que estão no Nordeste, próximo da Amazônia, e aqueles que estão lá na Amazônia. E o seu texto fala muito, fala de poesia e fala de realidade. Fala muito, né, da coisa do futuro, né? A gente tem falado muito do o novo normal, né? O que a gente quer, que isso seria um momento para a gente refletir. O que você acha disso tudo? Olha, eu acho uma loucura. E a gente, cada dia que passa, a gente está resistindo, né? Ontem você também ouviu uma conversa da Rosana Paulino, do Ailton Krenak. Alguém perguntou para ela, será que a gente ainda tem pique para resistir, para lutar? A gente pode fazer alguma diferença? E ela falou uma resposta maravilhosa. Ela falou: eu tenho que honrar os meus ancestrais. Por eles, eu tenho que lutar. E eu falo mais, além dos meus ancestrais, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles precisam de viver, né? Então, é um momento que a gente precisa ter lado. Esse momento, a gente precisa falar, a gente precisa estar na rede social, estar lutando. Eu fiquei muito feliz quando o Ivan convoca, né, me chama e me atiça para falar sobre o assunto, uma coisa que eu já estava pensando, né? Eu amei a fala do Ivan, o nosso antropólogo de plantão, adorei. E eu vou aproveitar que a gente está mais, deixa eu só pegar aqui, que a gente está mais descontraído, eu vou mostrar a imagem, a imagem do Léo Otero, que é uma foto maravilhosa, que quando eu vi no ano passado, eu falei, nossa, isso aí é a mãe da Coca-Cola ressuscitada na rua brigando, né? E como o Ivan... Não, antes de você virar, e conclui o que você falar agora, mas antes de você virar para mostrar a imagem, eu queria comentar quem está na área, quem chegou aqui e que já está comentando, mas conclui seu raciocínio, desculpa. Tá legal. E quando Não, deixa eu mostrar aqui, peraí.
Vai mostrar a imagem? Então, deixa eu comentar quem está aqui. Só um minutinho. Vai Tá. virando aí a imagem, que a gente tem É que muita gente eu aqui. não sei como que eu viro a imagem. É aqui? Você clica na tela. Ah, já sim, já Isso, sei, já sei. isso. Aqui tem Fernando Vitorino Essa, está aqui acompanhando. Deixa eu só comentar aqui rapidamente. Azeite de Léus. Deixa eu só ver aqui, porque teve gente que comentou. A Ângela está aqui, o Clécio, o Álvaro Cotarelli, Jucenira. Deixa eu ver mais quem. Porque tem uma pessoa que comentou. Quando eu apresentei você, teve uma pessoa aqui que fez um comentário. Queria ver se eu conseguia chegar lá. Eu não vou conseguir chegar, depois eu comento. aham. E Mas essa é a fala, mostra imagem, só né? pra nós. Uhum. Tá dando para ver bem? Eu acho que eu Tá tenho que no deixar. Eu acho que, quadrado. desculpa, eu tenho que deixar em pé. Isso, tá ótimo Desculpa, agora. Só gente. Eu chega um tenho que pouquinho mais deixar em para trás. pé. Isso. Essa é a Essa imagem é de 79. do Clécio, fazendo confusão de Uhum. nomes. E essa é a imagem do Léo Otero, que é o fotógrafo, com a Índia, Uhum. com o Maracá, com os filhos, com as crianças. Eu gostaria muito de saber a etnia dela. Eu suspeito que seja Pancararu, eu não tenho certeza a etnia dela. Não, não sei, Uhum. agora eu não tinha falado Pancararu, não, eu tinha falado outro nome para você, mas agora eu esqueci. E aqui, essa imagem é uma imagem muito forte, que é uma campanha que os Yanomamis estão fazendo, porque as terras Yanomamis estão invadidas pelos garimpeiros, está tendo uma opção de movimento, uma opção de grita, né, do Uhum. TRF1 já respondeu, aí o Bolsonaro volta para trás com tudo que ele veta, né, é uma loucura. E essa imagem é uma imagem dos Yanomami. Na verdade, eles não estavam comemorando, eles estavam mostrando que eles estão mobilizados quando saiu a notícia do TRF1 que teria uma mobilização para controle dos garimpeiros na terra deles, né? Mas isso não tem nada pronto, nada concretizado. É uma luta muito grande. E como o Ivan falou, hoje em dia os povos indígenas estão muito organizados, né? Essa é a imagem, né, do Orra, Vá Uhum. Civilizar a Tua Mãe, que o Clécio fez na década também, final da década de 70, 75, 81, desculpa. Essa daqui é uma brincadeira que eu fiz, que é um jogo de imagens que eu colei a figura dos Yanomami em cima, gritando, vá civilizar a tua mãe. É um Uhum. jogo, né? Uma É, é, brincadeira. é uma aproximação, como você fez da imagem da Índia amamentando, com a Marcha das Margaridas e com as Sim, indígenas sim, é. participando, como você faz essa ligação? Eu acho Uhum. interessante como o Ivan falou dessa imagem e Sim, você sim. trouxe uma outra fotografia, que é um outro fotógrafo, não é o Léo Otero, Não, depois não. é um outro fotógrafo, e você Eu tenho coloca essa aqui o foto nome exatamente dele. assim, e remete O um nome pouco, é Vitor Moriyama, é o nome do fotógrafo. Vitor e Moriyama. remete um pouco até o movimento do próprio Clécio Penedo, que é dessa coisa de trazer para um mesmo plano várias Uhum, figuras, né, que colocadas, aproximadas, uhum. um novo discurso, uma nova conversa, uma nova fala Sim, aqui. sim, sim. Igual essa imagem aqui, está escrito, o que marca muito essa imagem é vá civilizar tua mãe, a figura deles Aham. ali. Mas tem também duas coisas, né? Tem o Orra, que ele faz uma apropriação daquele love, Robert Aham. Indiana, e tem Sim, é. embaixo ainda Aham. um quadrinho. Então, quer dizer, além dessa. O que está escrito no quadrinho mesmo? Até aqui eu não consigo ler. É bem interessante. Eu também não consigo ler aqui, Ah, mas ah, é interessante porque aqui na nossa conversa salta muito
essa frase com essa encarada desse grupo, né? E Uhum. você aproxima muito dessa fotografia. Mas como que o Clécio consegue isso, né? Ativar na gente possibilidades de, como ele fez no trabalho dele, de trazer imagens, como ele consegue provocar isso na gente, né? A gente olhando Sim, só sim. a gente consegue trazer você consegue trazer Hum. essa fotografia. Agora, Aham. imagina a gente fazer uma leitura mais completa, enfim, é bem interessante. E eu queria, além dessa coisa você traz muito bem no texto, e o que o Clécio viu, e o que a gente está vendo hoje em dia, acompanhando pela mídia, muito pela mídia, do que tem acontecido com os índios, e aí eu falando dessa coisa da composição, do como ele compunha, como ele organizava o trabalho dele, isso o Ronaldo falou muito no dia que a gente estava. Uhum. O Ronaldo, o Clécio atendia o tema, né? Ele tinha uma reflexão Uhum. e uma reflexão constante do mundo, do entorno, e ele submetia aquele tema que ele escolhia, a escolha do material, do procedimento, Uhum. da organização do espaço. Eu queria aproveitar que você está Uhum. aqui, e como você teve muito contato, e realmente teve, né? Além de ser filha dele, você esteve muito presente no ateliê, Sim, você esteve muito presente ao lado do Clécio na produção das imagens. Então sim, seria legal sim. não perder de vista essa Aham. primeira parte da realidade dos índios, Sim, mas sim. comentar também um pouco de como o trabalho, como você viu o trabalho sendo feito, né? Sim. Eu, desde 12 anos, eu comecei a trabalhar no ateliê do meu pai. E eu insisti com ele, falei, deixa eu ir, porque eu achava um lugar assim mágico. Ele, o que você vai fazer lá? Eu falei, posso fazer qualquer coisa, posso varrer, posso ir no banco, posso fazer qualquer coisa. E eu ficava lá. Então, uma coisa que é interessante a gente contar é que a produção do Estupi, ela teve um prólogo, teve um prefácio antes, que foi o Uhum. Anotações na Janela. O Anotações na Janela, esse nome não é à toa, porque o ateliê dele era uma casinha que tinha ali na Rua Domingos Mariano, em Barra Mansa, né, interior do Rio, e ao lado da mesa de trabalho dele tinha uma janela. E essa janela ficava sempre aberta, aberta só com o vidro fechado e a veneziana aberta. Então, ele começou a fazer essa série muito olhando as coisas da janela, e ele falava que a mídia, os jornais, a televisão, tudo isso era uma janela, as revistas. Então, ele tinha uma coisa de pesquisa muito grande. Ele era um artista muito estudioso, assim, eu acho que conviver com ele foi muito, muito precioso, porque ele era um artista completo, assim, além de ser um educador, uma pessoa envolvida com educação, ele também tinha uma devoção muito grande com a arte, né? Pelo conhecimento. Então, a paixão dele pelo conhecimento, isso tudo ele passou muito para a gente, né? Então, Ele anotações da começou como? janela é como se ele estivesse vendo tudo isso que estava acontecendo, isso, e ele foi começando a colocar nesse papel essas anotações, como se fossem anotações mesmo de registros. E é legal contar também que, apesar dele não ter uma formação de publicitário, o meu pai trabalhou muitos anos com criação de marcas, coisas de campanhas publicitárias, e ele era um autodidata nisso, assim como naquele tempo nem existia, ele que fundou a Faculdade de Comunicação em Barra Mansa, né? E naquele tempo não existia esse curso. E vários Que é muito artistas tradicional, plásticos trabalhavam com isso, né? A Lígia Pape produziu coisa, vários artistas trabalharam com criação de publicidade, né? De campanhas. Então, essa linguagem da comunicação era uma linguagem também que encantava ele. Então, ele começou a fazer esses registros, só que como ele era uma pessoa muito caprichosa, ao invés de fazer esses registros num caderninho, ele fazia esses registros à vera, né? Já era a valer. Não tinha essa coisa de fazer um rascunho, não. Ele já pegava a caneta nanquim e já desenhava, já. E aí, como era a fonte dele? Isso eu gosto de contar bastante para os meus alunos.
A mesa de trabalho dele era uma mesa recheada de coisas, de imagens, de, de, de coisas do mundo, porque ali ele bebia, naquela fonte ele bebia. Então ele brincava que ninguém podia mexer naquela mesa. E a única que mexia era eu, porque trabalhava lá, e ele sabia que eu não ia tirar do lugar as coisas. Então, essas imagens que circulavam pela mesa, pelas anotações dele, elas iam entrando no papel. E ele era muito cuidadoso também na questão plástica, né? Na questão da linguagem plástica. Então, ele tinha só um pouquinho, um apreço muito grande pela composição da imagem. Então, às vezes, ele ficava horas pensando como é que ele ia trabalhar o espaço branco do papel junto com a imagem. Então, Anotações da Janela é interessante que ele já começa a experimentar essa coisa de anotar, de escrever, que ele era um poeta maravilhoso. Você pode ver pelos títulos dos trabalhos, os textos que ele coloca nos trabalhos. Então, ele era um poeta visual, né? Ele trabalhava direto com isso. E aí, depois disso, dessa série das Anotações da Janela, que ele recebeu esse folheto, ele ficou muito indignado, porque esse folheto falava de acabar com os povos indígenas, porque aquele lugar onde eles estavam era um lugar muito precioso, muito rico, muito vantajoso para o desenvolvimento. Esses caras estavam atrapalhando, que tinha que morrer mesmo. E esse foi o discurso que nós estamos com ele. Esse foi e esse é o discurso que está no poder agora. Não é novidade para ninguém. Essa pessoa, esse homem, que eu não gosto de falar o nome, ele fala isso há muitos anos. Ele defende a tortura há muitos anos. Ele fala que os índios têm que morrer há muitos anos. Então, para mim, não é nenhuma novidade ele estar com esse discurso. A novidade, para mim, é a gente não estar conseguindo reverter isso. Mas eu acho que isso vai chegar num ponto que não dá, porque o mundo inteiro está vendo que a gente está colocando em risco a vida do planeta com essa loucura toda. Né? Então, ele começa a série do Estupi e levando essa pesquisa de linguagem poética para a série do Estupi. E aí ele ainda não sabia que ia chamar Estupi, né? Isso vai entrando, vai aparecendo depois, né? E eu, como trabalhava com ele, eu era a pessoa que fazia a pesquisa, né, nos jornais, eu comprava o jornal, nosso ateliê era pertinho de uma banca, todos os dias eu ia lá na banca, e aí a minha tarefa era tudo quanto é assunto que tiver do movimento indígena, corta para mim que eu quero. Então, tudo que estava acontecendo no final dos anos 70, que o Ivan contou tanto, né, tanto da parte toda da ditadura que estava acontecendo, e também da resistência indígena. Né? Então, e ele ia, então, experimentando tudo isso. Eu estava contando aqui em casa que naquele tempo só tinha em Barra Mansa xerox nos cartórios. E não se chamava xerox ainda, porque acho que nem tinha a marca, sei lá, a marca não tinha chegado ainda. E se chamava fotocópia. E aí eu levava para o cartório uma opção de coisas de jornal, até o Ivan mostrou aquela do Rangel, né? do ministro Rangel, vários recortes de jornal. Eu chegava lá no cartório e pedia para o rapaz fazer tantas cópias, né? E ele não entendia nada. Por que essa pessoa está vindo aqui no cartório fazer cópia disso, né? Por exemplo, essa aí, tem uma notícia, né? Então, essa ideia de estar colocando a notícia dentro da imagem é uma ideia muito, muito nova também. E ele, como eu falei, ele era muito exigente com ele, estava sempre estudando, sempre pesquisando e procurando uma maneira de criar, né? E ele acertou bastante quando ele fez a campanha, que ele imagina uma campanha fictícia, no Xingu, para que a Coca-Cola estivesse indo lá para vender
a Coca-Cola para os índios, né? É legal contar que essas figuras, esses indígenas, eles existem, né? Todas essas pessoas têm nome, elas existem. E essas fotos, quem trouxe para a gente foi um advogado que tinha, acho que ele existe ainda em Barra Mansa, acho que é Fernando Fernandes, se não me engano, e ele foi ao Xingu, e ele um dia, ele soube que o papai estava pesquisando, contaram para ele, e ele foi e levou um envelope cheio de fotografias que ele tinha feito lá no Xingu. E nesse momento também era muito comum as pessoas irem passear no Xingu. Até ontem o Ailton fala muito sobre a questão do exotismo, né, do povo indígena, né, deles serem vistos como exóticos, né? E como com fotografia. Sim, cartões, fotografias. E o Caetano, em 77, faz aquela maravilha daquela música que o índio vem de uma nave espacial, dentro das estrelas, quando tudo já tiver acabado e dizimado, e esse índio, ele vai ser diferente, não por ser exótico, mas por ser óbvio. Então, quando a gente vê hoje o Ailton Krenak, ele é óbvio, ele fala coisas óbvias. Os indígenas são os brasileiros que estão morando numa terra, eles cuidam dessa terra. Graças a ele que existe ainda um pouco de floresta, graças ao povo indígena, ao povo quilombola, todas essas minorias que estão sendo dizimadas e assassinadas a cada segundo. Então, isso tem que ser denunciado, tem que ser gritado, tem que ser falado, sabe? E o Clécio, que é o meu pai, às vezes, quando eu estou dando aula para as crianças, elas falam, por que você não fala seu pai? Porque a gente está falando do artista, né? Mas ele não fez só, o trabalho dele não foi só a série indígena, né? Ele pesquisou muitas coisas, ele se encantou pela história, né? Ele faz toda uma poética sobre a história, né? Uma releitura da história, uma ode ao povo brasileiro, né? Gostava muito do Darcy. Então, ele foi uma pessoa que viveu intensamente, ele sofria muito com cada série dessa, cada momento desse. Era muito sofrido. E eu estava contando. Antes de você ampliar e ampliar um pouco do S2P, que eu acho que é interessante você comentar, porque dá uma dimensão do que é o trabalho do Clécio, e que ali, como eu disse no início, reflexo, ali tem uma impressão de uma reflexão, né? Ali está impresso uma reflexão dele, tem um pensamento, não é uma coisa, vamos dizer, meramente decorativa, uma coisa muito bonita, tem uma beleza, não para nessa beleza. Mas antes de você ampliar, você comentou sobre anotações da janela, e falou que é a porta de entrada do S2P, e falou da fotografia, dele estar muito antenado nas coisas da mídia, tudo. Eu só queria que você reservou a imagem da capa da manchete, que eu acho que é um bom exemplo. Ah, sim, eu esqueci. Você poderia mostrar, porque eu acho que o exemplo que você acabou de comentar, e aí você amplia depois, que eu acho que a gente pode comentar de uma forma mais ampla, mas para ficar mais exemplificado sobre o S2P e o procedimento. Deixa eu levar para lá. Eu tinha esquecido. Então, a gente está conseguindo ver. Essa é a capa. Está conseguindo? Consegue. Mantenha a imagem aí, que eu vou colocar a figura, o trabalho do Clécio. Então, vocês podem ver, olha, ele inverte, mas a figura que está aqui, como a Letícia falou, são pessoas que existiram, existem, enfim. E está ali, ó, retirado direto da... E é interessante que a manchete da revista Manchete, lê aí embaixo. Ela está... aí embaixo está escrito, especial, filho de índio não tem neurose. Isso é de 1975, né? E, na verdade, Ayrton, eu acho que ela não está virada, não.
A imagem Não, é do mesmo lado. Aí, quando você mostrou, que ela está virada. Aqui eu não ela sei, eu está não tenho certeza. Porque aqui ela tá do mesmo lado. porque o Instagram faz uma coisa de O virar. Instagram reflete, né? Repete. É, Mas, Letícia, a gente está, olha, 7h40, está indo para 7h40. Então a gente tem uns 20 uhum. minutos mais, né? A gente está encaminhando para esses 20 minutos. Só queria comentar que Marcele e seus papéis, boa noite, sou de Barra Mansa, temos que lutar muito contra esse genocídio dos povos indígenas, um horror e maneira como esse governo ignora as questões ambientais. Eu perdi lá e eu acabo perdendo aqui o fio da meada aqui, tem muita gente, tem a Adriana Selle, é, e aí, Ana Helena Grimaldi, ela diz assim, eu não sei se eu falei certo o nome, ela, aqui tem um Falou. outro comentário, delícia ouvir contar essa história linda do Clécio, mas ela tinha comentado do ateliê que você, qual é o Uhum. nome? Ateliê? Ateliê imaginário? Não, Isso, ateliê do nosso ela falou ateliê assim, quando eu imaginário. apresentei você, é porque É, o comentário está muito lá em cima, quando eu apresentei você, ela falou, e também do do ateliê ateliê imaginário. imaginário. É que é a É, minha parceira, a minha querida é, parceira. e para completar, tem o Floresta Educadora, que é uma coisa que eu acho que você também está fazendo Sim. circular, junto com o Rafael, que vai ser o próximo convidado. Aham. O Ronaldo, divulga o texto, eles nos fortalece, falou aqui também. A Antonieta está aqui presente, Henrique Avelar está aqui presente. Deixa eu ver mais quem está aqui, diferente do que eu já falei. É, deixa eu ver mais. Não, se tiver mais gente, é que eu não consegui ali Uhum. colocar. Eu acho que é legal, nesses 20 minutos finais, você fazer uma ampliação do trabalho, falar um pouco Uhum. geral do trabalho do Clécio. Eu só vou fazer um comentário aqui, Uhum. porque aí o que a gente faz? Você já fica com a palavra tranquila até o final. Tudo bem, a A gente palavra já é tem. minha. Não, eu queria comentar o seguinte: não, a palavra é sua, lógico, A palavra é mas nossa. me dá um pouquinho aqui, só para eu fazer uma ponte para semana que vem. Deixa um pouquinho comigo aqui. A Não, palavra com certeza é sua, você é a convidada, nossa, mas não, é nossa. o Rafael, semana que vem, Rafael Cruz, vai estar Uhum. aqui no último dia, na live. Ele vai falar sobre o Nasce uma Cidade, que é um projeto muito legal do coletivo, feito pelo coletivo teatral Sala Preta. E eles fazem o projeto Nasce uma Cidade, fala de Barra Mansa, e em duas oportunidades eles fizeram uma apropriação das imagens do imaginário Uhum. de Cleber e encarnaram ali no trabalho deles. E foi muito interessante. E dá uma ideia para a gente dessa atualidade do trabalho a partir do olhar de artistas que estão hoje atuando, Uhum. muito atuantes, muito interessante. Eu só queria dizer isso porque quando você vai agora na sua fala, você vai falar da dimensão geral do Clécio Penedo, do trabalho do Clécio Penedo, é interessante porque nós vamos para a última conversar sobre como o artista vê e se apropria disso hoje em dia. Mas Uhum. é tua, Letícia. É nossa, é nossa, É nossa, é nossa. é nossa. A gente só tem sentido no coletivo. Não, é Mas verdade, é então, verdade. É verdade. mas então eu estava falando sobre essa riqueza que existia no universo dele, né? Tanto que eu comentei ontem na nossa conversa que quando ele faleceu, foi muito duro mexer naquele universo de criação, desmontar aquele espaço, né? Porque o ateliê do artista é um templo, né? É um espaço sagrado. Para você mexer naquele espaço, você tem que ter muito cuidado. E era um espaço muito rico, imantado por conhecimento, por paixão pela arte. Meu pai falava que ele não tinha nenhum partido político, que não tinha nenhuma religião, que tudo, tanto o partido quanto a religião, era a arte. E ele se envolvia muito nas coisas. E a última série que ele fez foi O Corpo Sem Cabeça. Uma vez eu cheguei de São Paulo, e quando eu chegava, a gente conversava muitas horas. Eu até achei uma fotografia, a gente conversando no ateliê, e postei no Facebook, no Instagram.
A gente ficava muito tempo conversando, ele sempre contando as coisas que ele estava fazendo. E ele Uma me foto muito falou, bonita. ó, eu estou impactado demais que eu reli o trabalho do Euclides, Os Sertões, e fiquei muito impressionado com o capítulo que ele fala das mortes, né? Quando Euclides vai voltando e vai vendo os cadáveres enterrados e escarnados naquela terra que estava apodrecendo, né? Os cadáveres, aqueles ossos para cima, e o Euclides descreve com muito detalhes, riqueza de detalhes. E o papai falou, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, assim. É, essa, isso me chamou muito, isso mexeu muito comigo. E outra coisa que eu falei com você é que ele estava buscando, no amadurecimento dele como artista, uma coisa cada vez mais essencial, cada vez mais do que estava dentro do dentro, né? De que estava dentro do ovo, dentro de tudo. Então, ele começou a fazer uma pesquisa muito meticulosa com as manchas, né, com manchas de piche, com aquela mancha que depois é o verso da mancha, e desenhos a partir da mancha. Então, e a pesquisa também sobre a reprodução da imagem, né, o que é cópia, o que é original. Então, ele era um artista que estava sempre pensando muito sobre. Por isso que eu falei que eu acho que é um artista contemporâneo do nosso tempo, que está pensando sobre as linguagens, né? Pensando sobre como falar, como se expressar. Né? Então, foi uma coisa muito, muito especial para nós todos, nossa família, a comunidade de Barra Mansa, os alunos, as pessoas que conviveram com ele. Ele era uma pessoa muito generosa, gostava muito de estar junto das pessoas e fazer questão que todos estivessem, para ele, se todos não estivessem bem, tinha graça. Então, ou é para todo mundo ou é para ninguém. Então, eu sempre fico pensando como ele estaria hoje, né? Eu acho que ele não ficaria feliz, acho que ficaria profundamente angustiado sobre essa situação. E a gente, como herdeiro, a gente como que está aqui nesse tempo agora, a gente tem esse compromisso, né? Esse compromisso mesmo de estar levantando essa luta, não só a luta dos povos indígenas, a luta da dignidade humana, né? Da arte, da liberdade de expressão. Eu acho que isso ele deixou muito forte para a gente. E eu aqui em São Paulo continuo com esse trabalho, eu tenho trabalho de arte, faço parte de um coletivo de artistas que tem uma galeria dentro que atuou, nós não temos essa galeria, teve uma grande exposição dentro da ocupação 9 de julho, hoje é o dia 9 de julho, né, eu lembrei disso. Essa galeria teve uma exposição que se chamou O que não é floresta é prisão política. Foi uma exposição maravilhosa, que encerrou agora, um pouco antes da pandemia, e tenho muita honra de estar junto com o Lorival Cuquinha, Nélia Azevedo, Edith Terdic, Ana Teixeira, e muitos companheiros, né? Muita gente bacana está lá, está levantando a bandeira da liberdade, da dignidade humana, né? Pelo sem teto, pelo sem terra, e eu não escondo isso de ninguém, no meu trabalho eu levo a minha bandeira em todos os lugares, Bandeira, né? Bandeirão. e eu sempre falo assim, e é um recado que eu quero deixar para as pessoas que têm uma obra do Clécio Penedo em casa, olha para ela e vê o que ela está falando para você. Ela não está enfeitando a sua casa, ela não está enfeitando a sua parede, não está combinando com o seu sofá. Ela está falando muito, e agora ela está falando muito alto. Então, honre essa obra que está na sua casa, honre isso. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante
falar. Só um comentário, e que eu acho interessante pensar também, além dela falar individualmente, vamos imaginar que uma pessoa tem um quadro em casa, uma Uhum, imagem produzida pelo Clécio Pinheiro, uhum, mas você tem uma imagem, mas aquela imagem, mesmo que você não tenha outras junto com ela, ela faz parte de um conjunto maior, né? Toda a sim, imagem do Clécio, ela está ligada a um conjunto maior. Tanto que a gente fez a exposição e fez um conjunto de séries do Estupito sim, Brasil. sim, E o conjunto de séries está dentro de um conjunto daquilo que o Ronaldo falou, que não é uma superação, uma sucessão de superações. Não dá para você olhar o não, trabalho do Clécio como uma evolução. Você só pode olhar o trabalho do Clécio conversando uma imagem com tantas outras, né? Formalmente falando, pelo tema, enfim, mas uma está sim, sempre dialogando com a outra num discurso maior, que é a reflexão dele, que é o pensamento sim. dele. É o pensamento. E ele falava que ele respeitava os artistas que não eram engajados, mas ele mesmo, ele falava, eu não consigo não ser um artista engajado, assim. E o trabalho dele não era ilustrativo, era um trabalho forte de arte. Não era uma ilustração do período que viveu, tanto que o trabalho dele até hoje ele fala por si só, em qualquer lugar do mundo. As pessoas que não entendem a língua olham para o trabalho e A gente viu sente isso muito na a exposição. verdade, né? É. A gente viu, pessoas que claramente nunca tinham visto o trabalho dele chegar e ficar ali, e ficar comentando, falando. Uhum, É interessante ver isso. uhum. É um trabalho trabalhoso. Ele era uma pessoa que trabalhava o tempo todo, assim. Para ele não tinha essa coisa de férias. E ele falava uma coisa que eu assumo isso para mim também, que artista não se aposenta, né? Você já viu algum artista se aposentar? Fernanda Montenegro falar que quer aposentar, Zé Celso. Não, o artista tem paixão pelo que ele faz, né? Ele não vai parar de fazer, né? E ele trabalhava muitas horas por dia, assim, fim de semana, às vezes ele sempre tinha outros, ele tinha sempre um emprego, né? E o trabalho como artista era sempre no contraturno, né? Se ele trabalhasse em algum lugar de dia, à noite ia para o ateliê. Se trabalhasse, não. Tá. Se trabalhasse se ele trabalhasse, me cortou aqui, Não se tem ele problema. trabalhasse de dia, ele à noite ia para o ateliê, ia aos fins de semana e tudo, né? Você está comentando isso, é interessante. A Ângela falou da conversa dele, que ele sempre tinha uma conversa com todo mundo. Está falando do capricho, a perfeição do trabalho dele, e até eu ia comentar isso, porque a gente estava comentando um pouco disso ontem, né? Que o trabalho dele tem uma espécie, eu vou falar a palavra armadilha na falta de outra, mas uma espécie de uma armadilha que é o seguinte: você olha muito bonito, é um traço muito bonito e te encanta. Você vai ali no desenho, de repente você percebe que você está dentro de um mundo de imagens ali que elas não necessariamente são agradáveis. Às vezes são agressivas, são irônicas, são debochadas, é um Uhum, jogo de imagens ali que não tem, uhum, não fala muito dessa beleza que atrai o olhar, assim, que algum distraído pode achar que é uma coisa que pode aham, eventualmente ornamentar ou embelezar, mas não é. enfeitar, né? É um encanto que o trabalho dele tem, de atrair o olhar e de repente você está ali no meio. A sua mãe está escrevendo, a Antonieta está escrevendo sobre o trabalho dele aqui também, falou, vivemos e aprendemos a observar o belo através dele, né? Através do olhar do Clécio, aprendeu muito a olhar, né? A ver. Obrigado, Uhum, falou obrigado pela sua dedicação. A gente uhum, tem, quando você falou dos alunos, tem a Gisele Barino, está aqui também escrevendo de um dia inesquecível de ter recebido um trabalho, um desenho, isso deve ser um uhum. desenho. Gente. Você tem o Rafael aqui, o Floresta Educadora, convidando o Cléston aqui, uma fumaça antifascista, acender a É, fumaça, o Álvaro é, Cotarega, é, a Ásia Badauê, para tanto Anauê, lembrando do então, seu trabalho. o Cleston veio aqui com a bandeira, por isso que eu falei, não,
Eu fiquei nervosa, queria mostrar, eu falei, não, agora não é o momento. Peço até desculpa. Porque... Não, não, é isso, tudo está valendo. A gente está nos 5 minutos finais, eu tenho muito receio da gente ser cortado, de repente, essa coisa do Instagram, e a gente fecha mesmo, né? Sim, a gente sim. aproveita muito esse momento. Eu acho muito legal aqui, eu estou vendo a Jucenira, conheceu ele muito, né, muito depois, mas tem uma fala que a Adriana também escreveu, a Adriana Medina Celi, mas tem uma fala, a Ana Helena, que é uma artista, né? Ela fala, Clécio vive em você, sopros de vida. Eu queria deixar essa frase falada pela Ana Helena, para me despedir de você e despedir de todo mundo. E aí você pede, você fala, faz a sua mensagem nesses 5 minutos que a gente tem. Infelizmente. Maravilhoso. Eu gostei demais de estar conversando e também trabalhei bastante para essa fala, desde que a gente combinou. Estou há uma semana fazendo levantamentos das coisas que estão acontecendo, né? E quero confirmar o que o Ivan falou. Não vai ser fácil. Enquanto tiver bambu, vai ter flecha. A gente não vai cair. Nós somos florestas, nós estamos de pé. Não vamos arredar o nosso pé. Estamos aqui para resistir. O povo indígena está mobilizado, o movimento social está mobilizado, nós todos estamos juntos. Os professores, as pessoas que estão pensando o mundo. A gente tem um compromisso vital com os nossos filhos, com os nossos netos, com as próximas gerações. E como falou Rosana Paulino, com os nossos ancestrais. Então, é aqui que eu quero me despedir. Eu adorei estar aqui e espero que a gente consiga dias melhores. Mas só de estarmos juntos, já estamos em bons dias, né? Muito obrigada, Ayrton. Muito obrigada. E deixo como desafio para o Rafael mostrar toda a potência do trabalho que eles desenvolveram na rua, que foi maravilhoso. Obrigada, gente. Um grande beijo para todos. Semana que vem, às 19 horas, quinta-feira, às 19 horas, a última live desse ciclo, com o Rafael Cruz, convidado, para falar sobre o NAS. Letícia, muito obrigado. Um abração para você. Obrigada. Muito obrigada.